Ontem eu assisti Bastardos Inglórios, dirigido por Quentin Tarantino, que é assim, um filmaço, quase que um clássico moderno. E eu parei para pensar, eu acho que eu nunca indiquei nenhum filme com essa temática da Segunda Guerra Mundial aqui neste perfil. Então, por isso, o vídeo de hoje é dedicado para 4 livros incríveis que são ambientados nessa época e faz a gente ficar realmente sentindo as dores de todos os personagens, sofrendo na pele o que eles passaram, porque são leituras muito intensas, muito fortes, para nunca serem esquecidas. Minha primeira indicação vai ser uma metalinguagem, um livro que vem falar acerca de outros livros, mais precisamente de uma bibliotecária. Eu estou falando de A Biblioteca de Paris. Esse livro, ele é incrível. A gente vai ter 2 pontos de vista, 2 narrativas diferentes, 2 linhas do tempo. Uma durante a guerra e a outra no pós-guerra, mais ou menos ali uns 20 anos após o final da guerra. E essa história ela é incrível porque vem falar como os livros eles são importantes e necessários. Primeiro, para não deixar uma história morrer, para não fazer com que algo se perca nesse mundo grandioso, para não deixar realmente as nossas memórias serem esquecidas. E em segundo lugar, para mostrar como os livros eles realmente são necessários para mudar realidades, para acabar com guerras, para fazer com que as pessoas olhem para a sua realidade de uma forma diferente. Nessa obra daqui a gente vai conhecer uma bibliotecária que foi responsável aí por abrigar judeus, por realmente protegê-los da invasão nazista que aconteceu lá na França. Porque assim, é um movimento muito delicado, muito difícil, que todo mundo é perseguido, mas ela vai fazer de tudo para que essas pessoas que ela está tentando proteger não sejam punidas de formas bárbaras. Em paralelo a isso, a gente também vai ter o outro ponto de vista que se passa já nos Estados Unidos. E aí a gente não tem a nossa Odile sendo a nossa narradora principal, e sim uma outra pessoa. Até que a gente vai descobrir que tem sim uma conexão entre a nossa segunda narradora e a Odile, mas vocês vão ter que ler para descobrir o final dessa história. Mas eu garanto para vocês que é uma história comovente, que é uma história que mexe com a gente, que faz a gente ficar roendo os dedos para saber o que é que vai acontecer, porque, nossa, todas essas histórias de guerra sempre são baseadas em fatos reais. E muitos deles são muito dolorosos, como alguns que eu vou trazer aqui. Mas eu garanto para vocês que apesar de tanta dor, a gente tem sim uma história que vai fazer o nosso coração ficar aquecido e com a esperança de que isso nunca mais volte a acontecer. E assim, dentro dessa história, praticamente a biblioteca vai deixar de existir, porque eles enxergam os livros como detentores de grande poder, até porque traz aí histórias sobre revoluções, sobre ditaduras, sobre mudanças na sociedade, tanto de mentalidade quanto também de movimentos sociais. Então os livros eles para eles, infelizmente para eles, tá? É uma arma muito perigosa para se manter, para deixar à vista de outras pessoas, para fazer com que as pessoas leiam, fiquem instruídas e queiram mudanças. Então, para os nazistas, os livros eles são perigosíssimos, mas para quem realmente entende de memória, de realmente não deixar o passado ser esquecido, os livros são assim essenciais para uma sociedade. Então a biblioteca pode fechar, os livros podem ou não ser queimados, e aí é que a gente vai ver toda uma família, digamos assim, uma família dos livros lutando por eles. Isso me lembra até um outro livro que eu li, foi lançado pela Intrínseca já tem muito tempo, eu não me recordo agora o nome, mas é um livro assim incrível, ele se passa durante a Guerra Fria, a gente vai ter aí um outro ponto de vista, com uma outra narrativa, digamos assim, um outro cenário, uma outra ambientação, mas é incrível, eu acredito que se chama Os Segredos que Guardamos, é perfeito. Eu li, eu fiquei assim, encantada. E só um parêntese antes de você continuar o vídeo, que eu falei aqui do livro sobre a Guerra Fria, e eu vou mostrar porque ele estava do meu lado esse tempo todinho. É esta história daqui, Os Segredos que Guardamos, e é uma história, assim, fenomenal. Se passa na Guerra Fria, ali na União Soviética, e a gente vai ter o livro como, assim, personagem principal para acabar com a guerra. É uma história baseada em fatos reais e que vale muito a pena a leitura. Eu lembro que na época eu paguei uns 10 reais, 12, foi muito barato, mas eu adorei toda a construção do livro e também a forma que ele foi diagramado, o design dele, eu achei maravilhoso. Agora vocês podem continuar o vídeo. Falando de livros com essa temática aí histórica, ficção histórica, eu gosto muito desse gênero, tô morrendo de saudade de pegar algum livro, porque, nossa, sério, são livros essenciais, mesmo que sejam ficções com um pezinho ali na realidade, na história real, eu acho que são essenciais para a gente entender um pouco mais dessa época, de uma forma menos
maçante, porque às vezes a gente vai ler um livro de biografia, um livro histórico, e se torna um pouco pedante pela forma de narrativa. Então, as ficções históricas são perfeitas para quem não tem o hábito desse tipo de leitura, mas quer conhecer um pouco mais, talvez uma realidade um pouco mais falseada, um pouco mais maquiada, mas que quem se interessa vai buscar a fonte principal, vai pesquisar um pouco mais e vai entender como tudo aconteceu e também as motivações do autor para fazer certas modificações. E a nossa segunda história é uma história que foi assim difícil de tragar, difícil de ler e se chama Crianças da Guerra. Este livro daqui ele já traz uma perspectiva italiana sobre a guerra, porque essas crianças eram várias crianças, elas estavam passando assim poucas e boas, sem poder se alimentar, sem poder ir à escola, até que veio, digamos que o trem da felicidade que resgatava esses meninos, levava-os para uma casa para que eles pudessem ser cuidados, bem tratados, bem alimentados, principalmente porque muitos chegavam com casos de desnutrição assim extrema, muito grande, muito forte, muito preocupante, beirando aí praticamente a morte. Então era uma casa que acolhia essas crianças, cuidavam deles por um certo tempo, mas infelizmente nem sempre eles podiam ficar. Oi, pessoal, eu vim participar do vídeo, diga. Diga oi para todo mundo. Diga oi. Dê oi pro pessoal. Oi, pessoal. Então, sim, é um lar temporário, é um lar que eles não, infelizmente, não vão ficar morando ali, mas é uma perspectiva muito desoladora, porque a Itália foi uma das que mais, assim, se acabaram durante a guerra. E a gente sabe que a Itália estava do lado errado ali da história, mas, de qualquer forma, é muito sofrido ver o que a população civil, né, o que as pessoas realmente, que não tinham nada a ver com esse conflito, que não tinham nada a ver com os ditadores dessa época sofreram, é uma realidade brutal. E tem um filme que eu assisti na época de faculdade que a professora pediu pra gente assistir, que é incrível, você passa na Itália e se chama O Ladrão de Bicicleta. Gente, acho que é bicicletas no plural. Gente, que livro sofrido. E daí eu me transportei para essa realidade aqui, porque o cinema foi um dos mais afetados no pós-guerra. E quando eles voltaram a fazer cinema, era um cinema mostrando a realidade, mostrando os horrores da guerra, as cidades sendo reconstruídas, sabe? Ruas inteiras acabadas, prédios, muito destroço. Então, vale muito a pena ler esse livro. É uma realidade um pouco diferente de O Ladrão de Bicicletas, mas é um livro maravilhoso que vem mostrar como as crianças, infelizmente, perderam tudo. Muitas vezes ficaram órfãs, precisando passar fome, precisando de ajuda, de alguém que estendesse a mão. Então, é um livro doloroso, mas é um livro que traz esperança. Se eu não estiver enganada, no final da história, o nosso menininho, né, que começa contando a sua realidade, ele já é um homem feito. Eu não me recordo. Então, assim, talvez não seja um spoiler, porque eu posso estar confundindo com uma outra história, mas para mostrar que sempre tem esperança no final do túnel. E essa obra daqui, ela é assim, de dilacerar o coração. Acho que todas as obras dessa lista dilaceram o coração, mas essa em especial machuca, mas machuca muito fundo, muito profundamente. Essa é uma lista curta com apenas 4 livros, então vamos para a nossa terceira indicação, que foi um livro assim que quando eu li eu fiquei realmente encantada pelo trabalho de apuração que essa autora trouxe, de realmente emendar todos os fios, fazer algo muito redondinho, muito bem elaborado, porque a gente tem vários detalhes, imagens de verdade, de pessoas reais. Ela pegou imagens, ela pegou recortes de entrevistas, etc. Eu estou falando de As Costureiras de Auschwitz. Esse livro, ele é difícil. E a gente, vocês podem até se perguntar, né? Tipo, as costureiras, como assim? Gente, é uma realidade que para nós hoje em dia é absurda pensar, mas para a realidade deles é tipo assim, normal. A gente olha e pensa, normal? O que é que se passava na cabeça dessas pessoas? O meu livro ele tem várias marcações de post-it, várias e várias marcações, porque eu na época eu estava querendo fazer um post sobre algumas coisas que eu peguei nesse livro que eu achei interessante realmente marcar, porque são fatos históricos que geralmente passam despercebidos por nós, que a gente não repara, que quase ninguém comenta. Então, eu marquei o livro, mas eu nunca voltei para fazer conteúdo especificamente sobre isso. Quem sabe agora eu dou uma folheada e falo para vocês. Mas voltando ao foco, nesta obra daqui a gente vai ter judias costurando para as mulheres dos mais altos oficiais do nazismo, né, da SS.
Então, assim, você pensa, não bastava para eles, né? Eles tinham que sofrer de todas as formas, sendo escravizados para costurarem roupas de alto padrão. Como assim? Eu não tô falando balela não, tá? A gente tem sim muitas ilustrações para mostrar quem foram os sobreviventes, quem foram as pessoas que deram a sua vida para infelizmente vestir essas pessoas. E aí a gente vai ter relatos, a gente vai ter histórias, a gente vai ter mulheres que foram forçadas a trabalhar para vestir as damas dos oficiais, dos guardas, enfim. E aí a gente vai ter aqui os relatos da última sobrevivente dessa fábrica de costura, mas também a gente vai ter informações de que marcas que existem até hoje compactuaram com esse regime, que vestiram essas mulheres, como é o caso da CIA. Como assim? Pois é, a CIA que até hoje existe, que temos lojas espalhadas por todo o Brasil. Abri aqui na página que eu realmente marquei sobre a CIA e ele diz assim: muitas empresas de grande porte de Berlim usaram deliberadamente trabalho escravo judeu, incluindo mão de obra infantil. Entre elas, o conhecido nome CIA e a fabricante de roupas íntimas, eu não sei como é esse nome em alemão, mas Spesshofer Braun, rebatizada como Triumph após a guerra. Não só a C&A, tá? Hugo Boss também, a Chanel, tem muitas indicações da Chanel com o regime nazista. Muitos dizem que foi forçado, muitos dizem que não. Ela sabia o que estava fazendo. E aí a gente tem aqui, ó, os desenhos, os croquis que elas faziam, casacos de pele. Imagina você ser forçado a trabalhar para eles. Você vê o seu marido, seu filho, seu irmão ser morto e você ainda é forçada para trabalhar para eles. Gente, é uma história muito difícil porque realmente tudo isso aconteceu, mas é um livro que ele não traz assim uma narrativa, não é igual aos outros, né, de uma ficção histórica. Esse daqui realmente é mais como um livro reportagem. Ele não tem diálogo, ele é todo em parágrafos, mas eu achei ele extremamente necessário e muito interessante. Quando eu li, eu adorei essa leitura. E eu sei que não é todo mundo que se agrada com esse tipo de narrativa, né? Porque é só narração, de fato, só narração, só narração. Mas eu que sou acostumada com os textos de jornalismo, para mim isso aqui foi molezinha. Mas eu tenho certeza que quem se interessa pelo assunto completamente vai gostar dessa obra daqui, porque é interessante a forma que a autora ela constrói toda essa narrativa, apesar de ser um livro de investigação, digamos assim, de apuração. Mas vale muito a pena e eu tenho certeza que vocês vão gostar, pelo menos de entender um pouco mais sobre essa história, sobre a autora, sobre a forma que ela construiu e também porque a gente teve sobreviventes dessa história. Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Ver que muitas mulheres, infelizmente, sofreram, deram a sua vida por isso, mas muitas delas conseguiram ser libertadas, conseguiram sobreviver. E eu acredito que esse é o tipo de coisa que a gente também deve olhar. A gente precisa olhar para as memórias como uma forma de não serem apagadas, não serem esquecidas, não serem, sabe, manchadas, mas também a gente precisa olhar para aquelas histórias de superação de pessoas que, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, elas conseguiram sobreviver. E aí isso vem diretamente para o último livro, e eu estou falando de Na Mesa do Lobo. Eu acho que de todos, esse é o mais forte, é o mais doloroso, é o que mais pega a gente assim, sabe? Desprevenido. A gente também tem aqui como foco as mulheres, sendo que dessa vez elas estão ali para provar comidas que podem ou não estar envenenadas. Porque quem ia para onde iam essas comidas? Ou para o Hitler ou para os principais oficiais. Então elas precisavam se certificar de que elas não estavam envenenadas. Eu acredito que esse foi o meu primeiro livro em parceria com a Planeta, lá em 2021. E quando eu peguei para ler, eu fiquei assim, sério, travada. Acho que foi a minha primeira história de guerra. E eu me perguntava, que absurdo é esse? Tipo, como é que isso aconteceu? Sim, estamos falando de Segunda Guerra Mundial, que foi a tragédia que mais matou pessoas na história do mundo. Mas quando a gente lê, quando a gente se insere dentro da cabeça do personagem, na vida dela, a gente fica completamente assim assustados. E nessa história daqui a gente vai ter um grupo de mulheres que 3 vezes ao dia eram recrutadas, convidadas não gentilmente
para se dirigirem lá a um refeitório, uma toca aí, para provarem as comidas e se certificarem, quase não sai, e se certificarem de que essas comidas não estavam envenenadas. Porque podia ter ali, né, algum infiltrado, alguma pessoa que fez a comida, botou um veneno para matar o Hitler, para matar os oficiais, então elas precisavam se certificar de que estava tudo bem, que a barra estava limpa. E assim, são livros realmente que são difíceis de serem lidos, mas são livros que, como eu frisei durante todo esse vídeo, são extremamente necessários. E isso me lembra muito o meu TCC. Eu ia fazer sobre mulheres idosas, depois eu mudei o tema, mas ao longo de toda a história o foco foi a memória, que a memória ela não deve ser esquecida, a memória não deve ser apagada e também não deve ser corrompida, alterada. Então são livros para a gente realmente entender um pouco mais dos horrores da guerra e não voltar a cometê-los, não voltar a fazer tudo de novo, porque infelizmente a nossa sociedade ela está adoecida por vários terrores, por vários horrores, então precisamos olhar um pouco mais para essas histórias, entendê-las, lê-las e falar sobre elas, porque são memórias que não podem apagar, que não podem se desvanecer, digamos assim. Enfim, eu acho que não tem muito o que falar sobre Na Mesa do Lobo, porque a gente vai acompanhar toda essa trajetória na perspectiva de uma dessas mulheres, mas também vai conhecer um pouco mais das outras. Elas formam aí uma rede de apoio, né, para cada uma se ajudar. São assim, histórias que realmente massacram o nosso coração. Acho que cada um desses livros vai tocar as pessoas de uma forma diferente. Cada um deles tem algo a nos ensinar e algo para nos realmente fazer pensar e fazer com que a gente não queira repetir os horrores do passado que a gente já viu e vivenciou durante toda essa história de humanidade. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês já leram algum livro de guerra que realmente precisa ser lido e precisa ser comentado, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber as suas indicações e até o próximo vídeo. Tchau!